Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E a nossa reflexão de hoje, vamos refletir a passagem bíblica. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 até o 34, tá? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 34. Tá? Vamos refletir hoje sobre o que está acontecendo com as profanações, porque está tendo tanta confusão aí com a Eucaristia hoje em dia. Tá? E isso é algo que Deus, de um mal, ele vai tirar um bem. Tá? Então nós temos que confiar em Deus. Então vamos prestar bem atenção, peço que você assista o vídeo até o final, compartilhe, dê o seu like, ajude o canal, ajude a propagar a palavra de Deus. Amém? Bom, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunir para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, São Paulo, ele faz uma exortação à igreja de Corinto, que estavam negligenciando a ceia do Senhor. Tá? Estavam tratando como um jantar, algo normal para comer, beber. Alguns, se a gente for voltar um pouco na passagem, muitos estavam comendo demais, estavam nem aí, não estavam nem lembrando de Jesus, estavam apenas comendo e bebendo. Tá? Não estavam respeitando a ceia. Não era um jantar comum, era a Eucaristia. Tá? Ali o prelúdio da Eucaristia, né? Que ali não era algo comum, era só podemos participar da ceia do Senhor se estivermos preparados, né? Com a confissão, estarmos limpos, né? Confessarmos os nossos pecados, né? Mas Paulo exorta ali, não podemos ser assim. Se você está com fome, coma em casa, né? E venha aqui para a ceia do Senhor. Tá certo? Essa é uma leitura que falamos aí da Eucaristia. Tá? Que hoje, o que acontece hoje? Uma negligência da Sagrada Eucaristia. Muitos padres e bispos não acreditam mais na presença de Cristo na Eucaristia. Negligenciam, dão na mão de qualquer jeito. E dá mercê para muitos praticarem várias e várias blasfêmias. As pessoas, os padres não prestam atenção em quem está pegando a Eucaristia, se a pessoa vai levar embora, se põe na boca ou não, se vem um satanista, se vem... A gente vê várias profanações, pessoas entram na igreja e ninguém faz nada, ficam estáticos, né? É aquela surpresa, né? Ninguém espera que chegue uma pessoa e vá fazer bagunça na igreja, ou uma pessoa chega e quebra a Eucaristia e fala que ali não é o corpo de Cristo. Por que está acontecendo tantas profanações? Para que a igreja se conscientize. Precisamos nos conscientizar que ali é o corpo e sangue de Cristo, porque o demônio ele sabe.
E os católicos não querem mais saber. Estão que nem aquele povo, só querem comer e beber e pronto. Acham que é uma coisa normal. Não é normal. O demônio, os satanistas, acreditam mais na Eucaristia do que os católicos, do que muitos católicos, muitos padres. Por isso a confusão, por isso que aqui fala, muitos adoentados entre vós, por isso que Deus está castigando o seu povo, para que eles não sejam condenados com o mundo. Então nós temos que nos endireitar. E um lado bom, que Deus, de todo o mal, Deus pode tirar um bem, que é as pessoas voltando à tradição, voltando a comungar na boca, de joelhos, usar o véu, o respeito. As pessoas estão perdendo o respeito pela Eucaristia. As pessoas estão perdendo o respeito pela Santa Missa, colocando coisas que não tem nada a ver. Né? Então, está negligenciando, virando uma bagunça. Então, coisas estão acontecendo, invasões, o demônio está agindo, destruindo a Eucaristia. Então, de um mal, Deus está tirando um bem, que é a volta da tradição, a volta da defesa da Eucaristia. Lembremos, né, de São Tarcísio. São Tarcísio defendeu a Eucaristia. Em um tempo que a igreja era perseguida e ninguém podia comungar, a igreja ficava escondida, era um tempo de perseguição. E São Tarcísio levava a Eucaristia, ele é o padroeiro dos coroinhas, né, o padroeiro dos ministros da Eucaristia. Ele levava a Eucaristia escondido para as pessoas que estavam exiladas, que estavam presas por conta da fé. Tá? E um dia ele foi morto por pessoas que viram que ele estava levando a Eucaristia. Ele era um menino, né, uma criança. E ele estava segurando, defendeu a Eucaristia, segurando assim. Né? E as pessoas, depois de morto, as pessoas tentavam tirar, ver o que ele tinha na mão. Ele só abriu a mão quando chegou o bispo. Quando o bispo chegou, ele automaticamente abriu a mão e tinha a Eucaristia na palma da mão dele. E só o bispo pegou a Eucaristia e levou. Então ele estava, mesmo depois de morto, São Tarcísio. Tá? Então não é brincadeira. Muitos padres e bispos e muitos leigos tratam como uma brincadeira, como um teatro, como uma representação, como uma coisa que tanto faz, tanto fez. Mas o demônio, ele sabe que ali é Jesus. Então ele está mais ousado, porque sabe que ninguém ali está nem aí mais com nada. Estamos todos anestesiados. Então voltemos a respeitar Jesus. Voltemos ao respeito à Santa Missa, que assim nós defenderemos, porque você não defende, você não ama o que você não conhece, ou o que você não gosta, o que você acha que não tem nada a ver. As pessoas veem, as pessoas profanando, jogando fora o corpo de Cristo, roubando o corpo de Cristo para fazer rituais, e as pessoas simplesmente ficam estáticas. Né? Então tem que ter a reparação quando acontece, por exemplo, um ato sacrílico, né, um sacrilégio, ou alguém invade a igreja, destrói o sacrário. Não pode ter a Santa Missa lá até que tenha um ato de reparação. É necessário primeiro o padre incensar toda a igreja, fazer oração, fazer o ato de reparação, para depois ter a Santa Missa de novo. Tá? Porque ali foi invadido, houve um sacrilégio. Então, nós temos que ter a consciência. O católico tem que ter a consciência. Voltemos às tradições. Deus clama, Deus pede. É a vontade de Deus. Enquanto a vontade de Deus não for respeitada, continuaremos vendo profanações ainda piores. Pessoas chegando, tocando fogo na igreja, destruindo a igreja, roubando a Eucaristia, fazendo sacrilégios. Falsos videntes roubando a Eucaristia para colocar em copo de água. Enquanto não levarmos a sério, vai continuar. Vai continuar. Enquanto não levarmos a sério. Vamos ser castigados. A igreja está sendo castigada por conta das suas negligências. Ok? É a palavra de Deus. Enquanto não nos endireitarmos e tratarmos Deus com seu devido respeito, ainda continuaremos vendo muitas profanações, muitos absurdos dentro da igreja. Assim diz aqui o Senhor na sua palavra. Amém?
Então, respeitemos Jesus. Comungue Jesus se você estiver realmente preparado. Se você confessou, tem o sacramento da confissão. Respeite a Deus. As pessoas não estão mais respeitando a Deus. Estão querendo fazer a sua própria vontade. Então, enquanto isso não seja respeitado, enquanto as pessoas não fazerem a vontade de Deus, profanações, coisas absurdas irão continuar. Então, rezemos pela igreja, rezemos pelos padres, rezemos pela Santa Igreja, rezemos em reparação a tantas ofensas feitas a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.